Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à videoaula, oitavo ano, volume 4. Isso significa quarto bimestre. A gente iniciando agora. Bom, nesse volume nós teremos duas unidades. Who am I, que é a 7, e Planning Ahead, que é a 8. Who am I significa quem sou eu? Tá? Me perguntando quem eu sou. Tá? E no Planning Ahead é o planejamento que você faz para o futuro. Bom, legal, vamos continuar aqui. Já no início da unidade Roemai aparece um rapaz aqui mostrando a carteira de identidade dele. Aí eu posso ver que ele é do estado de Nova York e tudo mais. E com relação a isso, nós temos aquelas questõezinhas que vem no início da unidade. A primeira fala assim, ó, Does your school issue student ID cards? If so, where and how do you use yours? A sua escola fornece carteira de identificação? Se sim, onde e como vocês utilizam? Bom, a maioria das escolas elas oferecem sim carteirinha de identificação e algumas dão desconto em alguns estabelecimentos, como cinema, teatro, é assim mesmo. Ou para condução de ônibus, é assim que funciona. A 2. What identity documents do you have? Where and how do you use them? Quais documentos de identificação que você tem? Onde e como vocês utilizam? Bom, vamos lá. O que você deve ter hoje que é certeza? A certidão de nascimento. Depois, a maioria já pode ter também o RG e o CPF. Tá? RG e CPF a maioria já pode ter. Hoje, quem nasce que vai tirar o RG, tira a certidão, depois vai tirar o RG, já sai também o CPF junto, já vem junto. O que mais que pode ter? A maioria também podem ter aí um passaporte, porque viaja para outro país. E nisso, dentro do passaporte, pode ter o visto, se aquele país exige o visto. Então, tem aí alguns documentos necessários. A 3 fala assim, Do people from different countries have different types of identity documents? Pessoas de países diferentes têm tipos de documentos de identidade diferentes? E aí, eu acho que a essência ela é a mesma, porém eles não são iguais. Os documentos eles são diferentes, tá? Mas a essência de mostrar foto, o nome, sobrenome, idade, numeração, isso daí geralmente passa por uma necessidade que a maioria dos documentos tem. Então, a essência eu acho que é a mesma. Porém, eles são similares, mas não são iguais. Continuando, olha lá. No Organize Your Idea, nós temos essas informações aqui. Ó. Take a look at the following Brazilian documents. Do you know of all of them? Which ones do you have? And can you think of any others? Brainstorm. Quer dizer, dá uma olhada nesses documentos aqui que são brasileiros, tá? Documentos brasileiros. Você conhece todos eles? Quais deles você tem? Tá? Você pode pensar em algum outro que não esteja aqui, né? Traga a sua memória, brainstorm aí, traga a sua memória isso daí. Então, vocês irão rotular aqui esses documentos que estão aqui. Olha só, todos eles são documentos brasileiros. Ah, mas eu não sei como que escreve em inglês, é difícil. Então vamos lá, o exercício 2 traz aqui o nome deles. Olha só, tá falando então para vocês colocarem aqui os nomes dos documentos para os seus respectivos aqui de acordo com as fotos. É isso que vocês irão fazer, porque o exercício 1 é para você só pensar, eu conheço isso, eu conheço aquele, legal. Agora o nome é o 2 que está pedindo para você fazer. Feito isso, o 3 fala assim, você pode nomear, Can you name the document described below? Você pode nomear os documentos descritos abaixo. Então, tem a descrição. Que documento é esse? O nome está aqui em cima, vocês irão colocar aqui. Então, tá.
This document holds information about the person's birthday, such as parent's name, the time and the place where your birth occurred. Quer dizer, esse documento mantém informações sobre o nascimento de uma pessoa, tal como o nome dos pais, a hora e o lugar onde ocorreu o nascimento. O que é isso? Então a mesma coisa vocês irão fazer para os demais. O reading time seria mais aqui o exercício 1, são questões que a gente vai discutir, né? Eu ia falar uma discussão, mas não é no sentido de briga, tá? Mas vamos lá, vou falar aqui para vocês o que tá acontecendo aqui. Na primeira questão, fala assim: What is a passport for? Para que é um passaporte? Legal. Aqui já na segunda questão fala assim: What about visa? E o visto? Quer dizer, para que é um passaporte e para que é um visto? Bom, passaporte é um documento que a gente tem para viagem. Por exemplo, nem todo mundo tem passaporte, porque a pessoa não pensa em viajar. Aí, quando ela pensa em viajar para fora do país, ela resolve tirar um passaporte. Caso contrário, eu acho que deveria ser um documento que a gente teria que ter, todo mundo. Porém, ele custa dinheiro, ele não é gratuito, ele não é barato. Ele tem validade. Então, é uma coisa que nem todo mundo vai ter mesmo. A mesma coisa o visto. O visto ele é mais caro ainda. Tem países que exigem que tenha o visto no passaporte. Então, ele sai mais caro. Ele tem um processo bem diferente, bem complexo para fazer. Então, não dá para todo mundo ter isso. Pelo menos o passaporte, que é um documento nacional, deveria ter, mas custa dinheiro. Então, nem todo mundo tem. AB. In your opinion, why do some countries demand a visa for foreigners to go into their territory? Na sua opinião, por que alguns países pedem visto para que os estrangeiros entrem em seus territórios? Bom, lembrando que tudo que tem no mundo pertence a nós, vamos dizer assim, porque o mundo é onde a gente vive, só que existem as regiões. Então, se você vive no Brasil, para você visitar um outro país, você tem que ter uma documentação necessária, senão qualquer pessoa pode entrar lá. E aí, entram várias coisas. A gente sabe que acontece isso, mas a gente tem que ter muito cuidado nessa parte. Os países têm que ter um controle disso. Senão, no Brasil tá ruim, eu vou para um outro país morar lá porque é fácil entrar lá e eu arrumo um trabalho e tudo. Não, demanda aí alguns requisitos, algumas coisas para acontecer isso. Então você não pode sair do país porque você quer, porque aqui tá ruim e vai viver no outro país que é melhor. Não é bem assim, não é tão simples assim. E tem que ter o controle. Na C, which countries require a visa from Brazilian travelers? Have you ever visited one of them? Quais países pedem visto de viajantes brasileiros? Você tem visitado algum deles? Bom, vou falar de dois aqui mais simples para a gente, que é o Canadá e os Estados Unidos. Para você visitar o país, você precisa de um visto. Agora o Canadá deu uma melhorada porque para você visitar ele, se você já esteve lá, você mesmo com visto vencido, você consegue entrar lá pela uma transferência de viagem, acho que é isso que fala. Você tem um passaporte válido, você vai lá porque você já esteve nesse país uma vez antes. Se você nunca teve um visto canadense, mas tem um visto americano e é válido, você também consegue entrar no Canadá pedindo essa mesma transferência de viagem. É assim que funciona. Já nos Estados Unidos não, para entrar lá você tem que ter um visto. Olha só que legal. Eu pesquisando descobri que uma pessoa que é europeia, uma cidadã europeia, mesmo que você nasceu no Brasil, mas você tem direito à cidadania italiana, portuguesa, britânica, não sei. Você tem uma cidadania lá da Europa, da comunidade europeia, você pode entrar
nos Estados Unidos ou no Canadá, apenas pedindo uma confirmação de que você vai para esse país, e aí você coloca a numeração do seu passaporte e tudo mais, sendo, é claro, da Europa. E isso acontece em 24 horas, você já tem o retorno deles, podendo entrar e ficar no país aí. Tem um tempo para ficar, é claro, você está indo como turista, né? Mas você pode entrar sem requerer um visto para entrar no país, por ser um cidadão europeu. Olha que bacana, né? Então isso é bem legal. Eu falei dos dois países, é claro, tem mais, para você acha que entrar na Austrália também tem. Muitos países têm planejamento de imigração, é o que eu falei, você quer morar em outro país, você tem que passar por um processo de imigração, não é tão simples assim você entrar nos países, por causa da coisa de segurança e tudo mais, tá? Bom, eu vou ler para vocês agora um texto que fala os textos aqui embaixo do exercício 2, tá? Que é sobre vistos e passaporte. No caso vai ser mais visto porque está falando sobre viagens, tá? Começando então aqui pela África do Sul. África do Sul. Um visto de visitante de longa permanência permite que um estrangeiro permaneça na África do Sul por um período superior a 3 meses, mas não superior a 3 anos. Você não pode trabalhar, abrir um negócio ou estudar, mesmo que um visto de permanência de longa duração. Você precisa se inscrever novamente se quiser trabalhar ou estudar. Você precisa se inscrever novamente se quiser trabalhar ou estudar para estender a sua estadia. Então você precisa fazer toda essa parte. Você já fez uma vez, se vai estender, você tem que fazer tudo de novo. É isso que quer dizer aqui. Bom, vamos lá. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, visto de turismo é esse B2 aqui, tá? Que é o geral. Então vamos lá. Em geral, turistas que viajam para os Estados Unidos precisam do visto B2 válido. Todos os requerentes de visto B2, mesmo crianças e bebês listados nos passaportes dos pais, devem preencher o formulário de solicitação do visto DS-160, pagar a taxa de solicitação, apresentar o passaporte em outro documento de viagem válido, forneçam uma fotografia que atenda aos requisitos do Departamento do Estado. Observação: a decisão de aprovar ou negação à inscrição será baseada na entrevista, nas informações fornecidas oralmente. No entanto, o funcionário consular pode pedir aos solicitantes que forneçam provas documentais do seguinte: fundo suficiente para cobrir todas as despesas enquanto estiver nos Estados Unidos. Bom, esse dos Estados Unidos, ele é bem complexo, mas é isso mesmo. Eu tenho e, assim, não foi difícil tirar o meu, eu fiz tudo sozinho. Porém, tem muita gente que sofre na hora de tirar. E realmente, é lá na hora. Eu vi pessoas saindo de lá chorando na entrevista porque ali já recebeu a reprovação. E aí você já fica meio inseguro, putz, vai acontecer isso comigo e não sei o que tem. Aí você chega lá, faz a entrevista calmamente, a pessoa vai perguntar por que você quer ir lá, o que você vai fazer lá, quanto tempo você vai fazer lá. É desse jeito mesmo. E assim, não tem nada sentimental não. Se ele tiver que aprovar, ele aprova. Se ele tiver que reprovar, ele reprova. E bola pra frente, é assim que funciona. Bom, vamos lá, ao Reino Unido. No Reino Unido, você não precisará de um visto para visitar o Reino Unido. Você pode ficar no Reino Unido por até 6 meses sem visto. No entanto, você deve trazer os mesmos documentos necessários para solicitar um visto, para mostrar aos oficiais da fronteira com o Reino Unido, como documento de viagem válido, que é o passaporte nacional, ou outro documento que permita ao titular viajar internacionalmente, que aí é o passaporte. Documentos financeiros comprovando que você tem fundo suficiente disponível, detalhes de emprego ou estudo onde você declarou a sua inscrição, que está empregado ou que estuda em tempo integral. Então,
É assim mesmo, visto não é simples não de você conseguir e ficar no país também não é. Se você ficar mais do tempo que ele expressa e aí o setor de imigração, é, sei lá, pega você, né? Vão ver seus documentos e aí vai ver que tá fora e você é deportado. E uma vez deportado, eu não sei se você tem chance de voltar ao país algum dia mais. Mas por isso que a gente tem que tomar cuidado. Vamos lá, o Canadá. Você deve atender alguns requisitos básicos para obter um visto de visitante. Você deve ter um documento de viagem válido, como um passaporte, estar em boas condições de saúde, não ter qualquer condenação criminal relacionada à imigração, convencer um oficial de imigração de que você tem laços como emprego, casa, bens financeiros ou família aqui no Brasil, tá? E que levará de volta ao seu país de origem. Então, porque você tem esses bens, é claro, você vai voltar ao país. Você não vai ficar lá. Então, aí já é um ganho aí para você conseguir o visto. Conhecer um oficial de imigração de que você deixará o convencer um oficial de imigração de que você deixará o Canadá no final de sua visita, terá dinheiro suficiente para a sua estadia. A quantidade de dinheiro que você precisará depende do quanto tempo que vai ficar lá no hotel, país, ou com amigos ou parentes. Isso depende de onde você vai ficar, você vai ter que comprovar que vai ter dinheiro para ficar. A maioria dos visitantes pode ficar 6 meses a partir do dia em que entraram no Canadá. Tá? Então, o visto canadense na verdade eu já tive dois, os dois já venceram. Eu tirei um para estudar no Canadá. Foi bem tranquilo esse primeiro, me ligaram para fazer a entrevista, não precisei ir lá. Ligaram, perguntaram por que eu escolhi o Canadá. Foi logo depois do ataque às Torres Gêmeas, né? Eu fui em 2005 e o ataque foi em 2001, então eu senti que a demanda era grande para o Canadá, então eles me ligaram. Eu falei que escolhi o Canadá porque era um país pacífico, um país bacana e eu gostaria de conhecer a cultura do Canadá. Aí fui aprovado, eu tive um visto bem curtinho de estudante, 3 meses só, mas foi o suficiente para eu ir para o Canadá. Depois eu tirei um outro que aí foi de turista. Eu acho que o meu primeiro visto já ajudou a ter o segundo mais tranquilo, porém foi só 4 anos para visto de turismo, que já inclusive venceu e eu não consegui ir de novo. Mas enfim, como agora eu tenho esses dois, se eu for para o Canadá eu não preciso tirar um novo visto. Olha só, isso que eu estava falando lá em cima, que é bem legal. Bom, Austrália. Permanecer até 12 meses. Com esse visto, você pode visitar a família ou amigos, estar aqui como turista em um cruzeiro ou para fins diferentes de negócio ou tratamento médico. Você deve ter a intenção de ficar na Austrália apenas para visitar. Então, já na Austrália, você tem um visto aí de 12 meses, mas visto de turismo, ponha na sua cabeça, jamais você vai conseguir emprego fora, a não ser que seja aqueles que sem regulamentação, tá? Lavar prato, cleaner, é assim, tá? Aí talvez você consiga, mas não indico e também não é fácil, porque se o empregador for pego, ele paga uma multa muito alta por isso. Bom, essa parte de visto eu conheço um pouco, demorou muito tempo aí nessa aula, mas vamos lá, aqui vai ser um pouquinho mais rápido. Exercício, então, vocês irão colocar. Aqui estão todos os países que eu fiz a leitura. Quais deles requer o visto? Então, vocês vão colocar sim ou não aqui. Quanto tempo o turista pode ficar no país? Vocês vão colocar aqui o tempo que pode. E aqui é necessário provar fundo. Qual é o país que ele quer que você prove que você tem fundo suficiente para ficar lá? Depois do exercício 3, vocês vão marcar aqui qual é a opção correta de acordo com a sentença. Aqui o Let's Talk, ele é só para a gente entender. Have you ever needed a visa for traveling abroad? If so, how did you get it? Você já precisou de um visto para viajar para fora? Se sim, como que você conseguiu ele? Uma resposta bem curtinha aqui, tá? AB. Which country would you like to visit and why? Que país você gostaria de visitar e por quê? Na C. In your opinion, might a visa requirement prevent people from traveling to a country? Pode um requerimento de visto
prevenir as pessoas de viajarem para outro país. E na D, would you choose a country over another because of a visa requirement? Você escolheria um país ou um outro, né? Porque por causa do requerimento de visto. Por exemplo, tem muita gente que prefere ir para a Inglaterra porque não necessita do visto. E aí vai para lá. Então eu já precisei de visto, é claro, para ir para o Canadá. Consegui ele por agência, não foi eu quem fiz, não. Esse primeiro visto de estudante foi tudo a agência quem fez. Que país eu gostaria de visitar? Nossa, hoje eu tenho uma lista enorme, já nem vou citar aqui. Então é assim que funciona. Vocês irão fazer isso aqui bem curtinho as respostas. Bom, o check it out é o future with will, é o futuro com will. O will, eu já vou falando para vocês. Na afirmativa, o will vai vir sempre depois do sujeito. Então, I will go to school tomorrow. Eu irei à escola amanhã. Na sentença negativa vai ser I will not. E esse will not a gente vai usar muito mais a escrita como want, que é esse daqui, ó, want, tá? Então, I will not go to school tomorrow. Eu não irei à escola amanhã. I won't go to school tomorrow. E quando for questão, o will vai vir sempre antes do sujeito. Então, will you go to school tomorrow? Você irá à escola amanhã. É esse sentido aí, tá? O will vindo antes. O que vocês irão fazer aqui nesse primeiro? Checar algumas sentenças do texto e conectá-las com o outro lado. Então, vocês vão ligar aqui o que mais compete uma com a outra. Então, vocês vão ler essa frase e ligar com essas que estão do lado de cá. Depois, vocês irão preencher aliás, vocês irão entender aqui quando que eu uso o will para fazer previsões sobre algo que eu espero, tomar decisões no momento da fala, ou então mostrar uma intenção em fazer algo, tá? Então sempre que eu tiver esses momentos aqui, eu vou usar o will. Lembra? Quando eu tenho uma viagem para o mês que vem para fora do país, que ela já está agendada, está tudo bonitinho, já está certo que eu não utilizo o will, eu utilizo o be going to para dizer que eu vou mesmo, é isso que vai acontecer, tá? Aqui no 2 tem alguns exemplos para vocês preencherem a tabela utilizando o will, então vocês vão ler isso daqui e colocar como que fica na forma afirmativa, na forma negativa e na interrogativa. A afirmativa já está pronta, mas qual é a frase que está aqui na afirmativa? A negativa e interrogativa vocês irão preencher aqui embaixo. É isso que é para vocês fazerem com o uso do will. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.